ir pro Chile? Por que tá todo mundo no Chile? E talvez essa seja a maior motivação dos brasileiros estarem indo tanto pro Chile. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Raquel Bustamante e faz muito tempo que eu não faço vídeos assim, sentada, falando com vocês. Inclusive, estamos de cenário novo aqui. Eu contei um pouco dessa tour lá no meu Instagram, que eu fui obrigada a montar um escritório aqui em casa. E se você não me segue lá, já aproveita para me seguir, porque lá mostra as coisas muito mais antecipadas do que aqui no YouTube. Querendo ou não, tem que tirar um tempo para gravar, para editar, e lá é mais rápido. Além de um cenário novo que eu já troquei há muito tempo, eu fui pro Chile em agosto. Tô gravando esse vídeo aqui agora em novembro, e eu fiz uma série de vídeos lá no Chile que estão aqui no meu canal e você pode conferir depois desse aqui, porque esse vai ser mais focado pros gastos, quanto que a gente gastou e principalmente como foi e como a gente fez para viajar para o Chile, ali na região de Santiago, como Valparaíso, Farellones, sem gastar uma fortuna. Porque tudo que eu sabia sobre o Chile é que era um país super caro, que não dava para economizar, que não tem jeito. E nesse vídeo eu vou desmistificar bastante coisa para vocês e contar como que a gente gastou só 4 mil reais para passar uma semana lá no Chile. Esse vídeo, como os outros que eu tô acostumada a fazer aqui no canal, vai estar separado por tópicos e além disso os valores já vão estar separados por pessoa. Então, se você vai em família, você pode pegar esses valores e multiplicar pela quantidade de pessoas que vão. E eu também já vou falar os valores convertidos para reais aqui, tá? Então, não vou dizer em peso. Pré-viagem. O Chile é um dos países que fazem parte ali do Tratado do Mercosul. Então, a gente não precisa de passaporte para viajar para este país. Basta a sua identidade desde que ela esteja válida. Todo mundo aqui em casa, inclusive, precisou refazer a identidade porque já estava bem antiga, desgastada. Eu vou colocar aqui qual que é o tempo máximo de validade da sua identidade para você conseguir entrar no país, mas se ela tiver desgastadinha, já aproveita para refazer sua identidade. E se você tem passaporte, claro que você pode usá-lo como seu documento oficial, e é bom que a gente aproveita também para colocar um carimbinho novo no nosso passaporte. Além disso, existe um papelzinho de PDI que você pode preencher previamente no site oficial do governo, ou se você não tem muita habilidade ou não sabe exatamente onde é que faz como a gente, você pode também deixar para preencher lá no aeroporto. Na verdade, na hora que a gente passou na imigração, eles já deram um papelzinho pra gente com o PDI e a gente nem precisou preencher nada. Eu não sei se é porque já era à noite, não sei o porquê, ou se já mudou e é dessa forma mesmo que tá funcionando. Mas você precisa guardar esse papelzinho até o final da sua viagem, porque na hora que você estiver passando na imigração de novo pra voltar pro Brasil, você também precisa entregar ele de volta. Agora, passagens. Tá barato ir pro Chile? Por que tá todo mundo no Chile? E talvez essa seja a maior motivação dos brasileiros estarem indo tanto pro Chile. Existem algumas companhias low cost que estão fazendo voos aqui pro Brasil, como a JetSmart, por exemplo, mas também esse ano teve assim muitas ofertas para ir pro Chile. Eu uso um aplicativo que se chama Passagens Imperdíveis e ele sempre notifica quando tem passagens baratas para um destino. E foi assim, com a maioria dos brasileiros, que a gente resolveu ir para lá. Nós recebemos um alerta de passagens saindo de Uberlândia, sim, de Uberlândia, por 1.100 e pouquinhos reais. Eu coloquei aqui na minha planilha, mas eu não tenho certeza se era esse valor. Vamos dizer que foi 1.160 reais, mas não passou de 1.200 reais. Então nosso voo saiu de Uberlândia, foi para São Paulo, de São Paulo para Santiago. Além disso, as nossas datas escolhidas foi para agosto, porque não é tão alta temporada como julho, mas também te dá mais chances de você conseguir ver neve, se for o seu objetivo de viagem como foi a nossa. Tanto para o Chile quanto para a Argentina, os dois lugares que a gente foi para ver neve, a gente escolheu agosto. Mas pode variar bastante a temporada de neve do país. E bom, aproveitando que a gente está falando sobre passagens, eu vou falar aqui um pouco também como que a gente fez para sair do aeroporto. Nós usamos um ônibus que tem ali dentro do aeroporto chamado Tourbus. Ele não é exatamente na frente do desembarque, mas se você coloca no Google Maps ou pergunta para qualquer pessoa que estiver lá, você consegue chegar, tipo num terminalzinho que tem ali com vários ônibus que vão pro centro da cidade. E o ônibus da Tourbus funciona das 5 da manhã à meia-noite e eles saem a cada 20 minutos dali do aeroporto. Nós saímos de lá mais ou menos umas 9 da noite e eu mostrei no vídeo de Santiago um pouco dos guichês que tem lá. Eles aceitam cartão da Wise ou dinheiro em espécie e tinha um guichê com atendente vendendo. Mas eu vou deixar aqui na descrição também o link oficial do site para caso você queira se organizar e comprar antecipadamente. Também dá, você baixa seus tickets e aí na hora você só valida lá com o motorista. O ponto de parada final do ônibus da Tourbus é na estação central na Universidade de Chile. E lá é como se fosse um terminal de ônibus mesmo. Então
Então é seguro pra você chegar, tem bastante gente o tempo todo lá. A gente foi em vários horários porque a gente precisou voltar no aeroporto outras vezes. Então é super tranquilo. Se você se sente seguro e chega antes do horário do metrô fechar, você pode pegar ali mesmo um metrô pra ir pra sua hospedagem. Ou então fazer como a gente fez, que foi pedir um Uber dali da entrada da estação até a nossa hospedagem. O que foi bem tranquilo também, tá? Lá tem guardinhas, tem segurança. A gente pediu o Uber dentro da estação e a gente só saiu realmente pra entrar dentro do carro. Então não precisa se sentir inseguro, é bem tranquilo. Mas sim, tem outras formas também de você sair do aeroporto, como de Uber mesmo, ou táxi, ou até mesmo fechar um transfer antecipadamente. Só que ficava muito caro. E nesse esquema de Turbus e Uber, a gente gastou R$11 pela passagem saindo do aeroporto até lá na estação central, mais R$13 de Uber para 4 pessoas. Então só aí a gente já economizou demais, porque eu sei que transfer direto lá do aeroporto pro centro ou pra Providência é muito caro. Agora, onde se hospedar? Eu sei que tem muitos vídeos na internet falando que Santiago é super perigoso, que você não pode ficar no centro de jeito nenhum. E eu sei que, infelizmente, tem muito influenciador que é dono de agência e que acaba dando essa notícia e causando esse medo na gente. Foi a primeira viagem internacional da nossa família e claro que o algoritmo acaba recomendando esses vídeos pra gente. E a gente ficou bem assustado, principalmente pra quem nunca tinha viajado pra fora, com medo mesmo de andar na rua, de fazer os passeios, porque a gente pensou que era super perigoso. Assim, se você vem lá de Xique-Xique, Bahia, e não presta atenção nas suas coisas, anda com a mochila pra trás com o celular dando bobeira, fica segurando o telefone pra cima o tempo todo sem prestar atenção à sua volta, aí sim é perigoso. Mas tomando os cuidados normais, como colocando a bolsa pra frente, principalmente ao andar de metrô, na hora de tirar uma foto em algum ponto turístico, olhar ao redor pra ver se não tem nenhuma movimentação estranha, segurar bem o telefone também, porque vai que passa alguém, puxa e leva embora. Esses são cuidados, assim, que eu tomo até aqui na minha cidade. E olha que eu moro no interior. Então, assim, eu não achei que é aquele perigo todo que todo mundo dizia na internet e que realmente estava assustando a gente. Dado isso, a gente resolveu arriscar de ficar no centro de Santiago. Nós alugamos um Airbnb belíssimo. Eu também mostrei bastante dele lá no vídeo de Santiago. E como o nosso grupo era muito grande, tinham 11 pessoas, a gente acabou precisando separar os Airbnbs. Mas ainda assim, a gente conseguiu escolher 2 hospedagens bem próximas uma da outra, dava uns 15, 20 minutos andando de uma a outra, e também era ali perto do Palácio de La Moneda. Claro que, se você tem um dinheirinho mais pra investir, você pode ficar em Providência, mas eu não diria que é pela segurança, até porque eu postei algumas coisas no TikTok e muita gente falou que foi roubado, que conhece gente que foi roubada lá em Providência, e eu imagino que isso aconteça porque não é um bairro tão movimentado quanto o centro, por exemplo, mas é um bairro muito mais limpo, mais organizado, você vai estar bem próximo das montanhas, é muito bonito, então as pessoas recomendam lá também. Mas se você quiser ficar no centro como a gente, a média de preço que a gente encontrou e que a gente pagou foi de R$472 por pessoa para passar 6 noites lá no centro. Como se locomover por Santiago? Se você fica hospedado ali no centro, como a gente ficou, a maioria dos passeios que você for fazer, você consegue fazer a pé. E se você estiver muito cansado e não quiser ir para os passeios a pé, você também pode chamar um Uber. Eu fiquei bem na dúvida se funcionaria bem o Uber lá, porque também tinha vídeos de pessoas falando que não funcionava, mas foi muito tranquilo. Inclusive os motoristas dirigiam, não falavam nada, tipo assim, sei lá, vou ali num canto pra você poder entrar dentro do carro porque não é legalizado ou algo assim, sabe? Não, foi bem tranquilo, a maioria dos dias a gente usou o Uber lá e sempre saía bem baratinho, assim, de um ponto ao outro. Olhando aqui na planilha, a média que a gente gastava de Uber era 17, 20, R$26, o mais caro que a gente usou aqui. Então o Uber é uma boa opção caso vocês sejam em um grupo de 2, 3 ou 4 pessoas. Outra opção muito boa também é o metrô. Para usar o metrô, eu ensinei lá no vídeo de Santiago, mas você precisa de um cartãozinho BIP. E sendo bem sincera, a maioria das vezes a gente não usava o metrô, porque como a gente já tava ali no centro, normalmente o tempo de deslocamento a pé era o mesmo tempo do metrô. E aí a gente falava, a gente já tá visitando mesmo, então passeando, então vamos caminhando que a gente pelo menos conhece a cidade, observa as coisas, vê cada um dos lugares, identifica os lugares que a gente quer conhecer. Então, na hora de montar o seu roteiro, é bom você fazer essa conta se vale a pena ou não comprar o cartãozinho do BIP. Se você vai usar só Uber, se você vai preferir andar e usar Uber, ou se de fato o metrô é uma opção para você. E aproveitando esse bloco de como se locomover, o valor total que a gente gastou com Uber e metrô aqui foi de mais ou menos R$60 por pessoa. Agora, alimentação. Outro tópico que
tava todo mundo falando na nossa cabeça, nossa, porque é tudo muito caro, porque o mercado é caro, comida é caro. E assim, gente, sinceramente, eu achei caro nível São Paulo. Não tá tão diferente assim, não. Até mesmo no Pátio Bela Vista, que é um conglomerado de restaurantes que se tem ali no bairro Bela Vista. E tem bastante restaurante diferente. Nós acabamos não indo em nenhum, assim, mais fancy. A gente escolheu uma noite só pra ir lá comer um hambúrguer. Mas o meu cunhado e minha cunhada foram, e eles foram num restaurante, assim, muito top. E gastaram, se eu não me engano, 300 ou 400 reais pro casal. Vamos concordar que isso é realmente preço de São Paulo. Mas como o nosso foco não é Pátio Bela Vista, eu vou dar aqui algumas dicas de alimentação por lá. A maioria dos restaurantes tem o menu del dia, que custa em média uns 35, 40 reais. E você já tem entrada, prato principal e sobremesa, em alguns casos até bebida. E nós achamos um restaurante com essa promoção que se chama Café com Las Artes. E, gente, a comida era deliciosa, tinha tempero e vinha com refrigerante. Acabou que em um dia a gente foi num restaurante que a gente não gostou, que se chama Casariego, e lá não tinha refrigerante e ficou 53 reais mais ou menos por pessoa. E no Café com Las Artes era 42 reais esse combozão. A gente comeu no segundo dia e todos os outros dias a gente acabou indo lá. Essa promoção do menu do dia com o refrigerante é durante a semana. Durante o final de semana não tem refri, mas tem todas as outras coisas. Eu sou do tipo que quando viajo e acho um lugar que é muito bom, eu acabo repetindo aquele lugar todos os outros dias. Então por isso, essa é a minha única indicação de restaurante que eu tenho pra vocês. No dia que nós fomos lá no Bela Vista também, a gente foi num restaurante que se chamava Bombo Burger. E aí lá eles tinham a promoção de um sanduíche, batata frita com refil e refrigerante com refil. Se eu não me engano, dava uns 89 reais. E assim, caras, eu não consegui comer o meu hambúrguer inteiro. Eu tive que passar pro Felipe, meus cunhados levaram pra casa metade do hambúrguer deles. E eu achei justo. Claro que é caro, eu não compraria isso todo final de semana aqui da minha cidade. Mas eu confesso que eu tava com bastante medo com tudo que as pessoas falavam sobre o Chile, que a comida era muito cara e você ia passar fome. Além disso, eu também tenho que confessar que o rolê gastronômico não foi muito a nossa pegada. Todos os dias, como a gente tava muito cansado, a gente acabava pedindo pizza pelo Rappi, que é um aplicativo como se fosse o iFood, que inclusive tem aqui no Brasil também. E a pizza, deixa eu ver aqui o preço dela. A pizza era em média 110, 120 reais. Como a gente dividia ali para 6 pessoas, ficava um valor justo. E sempre no final do dia a gente já tava morto, cansado, a gente só queria chegar em casa, deitar, esperar uma pizza chegar, tomar banho e dormir. Além disso, nós usamos o supermercado ao nosso favor. Para todos os passeios que a gente fez lanchinhos de presunto, mussarela e acabava não gastando com alimentação pros lugares que a gente ia. Não só para ir, mas para tomar café da manhã também. Todas as compras que a gente fez foi no Líder, no Mercado Líder, que é como se fosse uma rede da Walmart. Em todos os mercados, restaurantes que a gente foi, aceitava o Wise e Nomad tranquilamente. Só para fechar o tópico de alimentação, eu gastei R$ 470,35 com restaurante e mercado foi mais ou menos uns 105 reais. Porque a gente ia lá, fazia uma comprona e dividia para todo mundo. Mas claro que lá no mercado eu não consegui resistir, acabei comprando alguns chocolates e ainda assim achei o preço ok. Para vocês terem noção, a primeira compra que a gente fez, o mercado geral assim, pro Airbnb que a gente tava para café da manhã e para um dia de lanche, deu 180 reais. E aí a gente chega num ponto que as pessoas também têm muita dúvida. Dinheiro ou cartão? Qual cartão levar? Como que a gente faz para se organizar em relação a dinheiro lá? Eu usei o cartão da Wise todos os dias que eu tava lá e o Felipe usou da Nomad. A gente prefere dividir o nosso dinheiro assim, porque caso em algum estabelecimento não passe Nomad, a gente testa com o Wise. Mas também para se resguardar, a gente acabou fazendo uma troca de dinheiro em real mesmo lá no aeroporto. Foi muito rapidinho, o câmbio não tava tão legal quanto você sacar diretamente da Wise nos ATMs que tem pela cidade de Santiago. Só que pela praticidade a gente preferiu fazer a troca ali do câmbio lá no aeroporto mesmo. A gente precisou sim de trocar mais dinheiro durante os dias que a gente tava lá, porque como nós alugamos carro para fazer os nossos passeios, a gente precisou pagar estacionamento, precisou pagar corrente e aí a gente acabou usando um pouco mais de dinheiro físico. E sobre o carro, calma que eu já vou chegar lá. E se você não sabe o que é Wise ou Nomad, são cartões de contas internacionais, que dentro da Wise, por exemplo, você pode transferir diretamente para a moeda do país. Então você pega seu dinheiro lá em real, manda um Pix e aí ele vai converter automaticamente para a moeda do país. Ou na Nomad você vai converter para dólar. Toda vez que você passar ali na maquininha, ele vai converter automaticamente o valor da moeda do país para dólar e descontar na sua conta. São cartões muito práticos e aqui na descrição tem o link de indicação. Por favorzinho, façam as suas contas com o meu link de indicação. Eu sou uma blogueira pequena e nova nesse mundinho de
criação de conteúdo. Então você vai estar me dando muito apoio aqui no canal e na minha criação de conteúdo. Então, se você for fazer sua conta, faça diretamente o meu link, que daí eu ganho uma pequena comissãozinha. Vamos ao tópico internet. Primeiro, nós fechamos a Olafly só para chegar no país e não ficar sem internet, mas ela não funcionou por muito tempo. Tanto é que quando a gente chegou lá na estação, é um karma que eu tenho, porque no vídeo do Peru vocês sabem que isso aconteceu comigo também. A gente teve que pedir pro segurança para rotear um pouquinho a internet pra gente poder pedir o nosso Uber. As pessoas que estão ali em atendimento no Chile, elas são educadas e solícitas, mas o chileno em geral ele é mais fechado. Só que nesse caso a gente deu muita sorte com o segurança. Ele fez graça lá com a gente e aí ele roteou pra gente poder pedir o nosso Uber. Isso porque já era muito tarde da noite, porque se fosse um horário mais normal, a gente provavelmente teria comprado o nosso chip ali no momento. E aí, pra internet, quase todo mundo comprou. Não é caro o chip de internet lá no Chile. Meu cunhado pagou R$35 em 30 GB de internet. Deixa eu conferir se foi 30 GB de internet mesmo. Mas ele pagou R$35 por um chip com muita internet. Ele não teve problema, não caiu. Ele usou até na montanha e não teve problema nenhum. Foi isso mesmo, R$35. Foi 50 GB de internet por 30 dias. E pra comprar o chip, tem vários quiosquezinhos na cidade. Normalmente é banca de jornal, ou então tem umas vendinhas que você pode entrar e comprar e você consegue fazer o cadastro. Atrás do chip vai estar todo o passo a passo para você se cadastrar. Então esse é um ponto que você provavelmente não vai ter dificuldade de comprar e ativar o seu chip por lá. E bom, como eu falei, o nosso objetivo era fazer uma viagem com passeios de neve. A gente queria levar toda a turma para conhecer a neve. E antes de subir para a montanha, nós alugamos as nossas roupas de frio lá em Santiago. E essa é a maior recomendação que eu te dou de todas as dicas que eu tô dando aqui. Porque preço pra você alugar roupa de neve na estrada indo pra montanha é muito caro. Todos os vídeos que eu vi, assim, você vai pagar R$300, R$250, isso pra uma pessoa só. Eu acho isso muito caro, gente. Pra vocês terem noção, eu comprei toda a roupa de esqui, porque eu quero praticar mais vezes e eu já fui algumas outras vezes. E em tudo, assim, com bota boa, tá? Calça, casaco, capacete, óculos, tudo, eu gastei R$980. Isso dá o quê? Dá uns 4 dias de passeio de neve, alugando diretamente da montanha. Então, se organize lá no seu roteiro, do dia que você for conhecer o Bela Vista, o bairro Bela Vista, por exemplo, para poder alugar suas roupas de neve. Existe uma rua ali no bairro Bela Vista, é bem assim, na lateral do Pátio Bela Vista mesmo, que se chama Avenida Constituição. Nós alugamos na Avenida Constituição número 6, mas tem assim umas 4 lojas de aluguel de roupa ali. E a nossa família pagou só R$60 por dia, o kit completo para poder ir para a montanha. Então tinha casaco, calça e bota. Eles compraram luva também lá, eu não lembro qual foi o preço exatamente. E alugaram óculos também, que se eu não me engano era R$15. Então essa é a minha dica. Por mais que você vá enfrentar algumas horinhas de fila, vale muito a pena, porque assim, é mais da metade do que na montanha. De novo, lá no vídeo de Santiago eu mostrei o lugar, mostrei algumas condições das peças. E a dica que eu tenho pra deixar aqui é: chegue cedo. Se eu não me engano, eles abrem às 10 da manhã, então se você conseguir chegar ali umas 9h30 ou até às 10 horas, você vai pegar menos fila do que a gente. A gente chegou lá, era umas 11h30, quase meio-dia, a gente vai sair de lá quase 3 da tarde. Porque tem muita gente, a fila é muito grande, então você tem que separar aí de mente aberta pra poder ir lá alugar suas roupas. Então deixa o seu roteiro um pouco mais flexível para esse dia. Outro ponto importante também, para você fazer a sua reserva, eles normalmente pedem o documento de alguma pessoa do grupo. Então, se você vai de passaporte, ou se tem alguém que vai de passaporte, leva um documento extra para poder deixar lá e vocês não ficarem andando pelos lugares e pelo país aí sem ter um documento em mãos. Se eu não me engano, lá eles aceitam CNH se você deixar para reserva. E antes da gente entrar no clímax do vídeo, que são os passeios, eu vou te perguntar se você já curtiu esse vídeo, porque eu já dei muitas dicas que valem o seu gostei aqui para me ajudar e para que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas. Não esqueça de curtir, se você não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever também. Eu estou aí na meta de bater os 5.000 inscritos, então me ajuda nessa daí. E deixa um comentário também de dicas se você já foi pro Chile, para Santiago, se você está estudando sobre Santiago em geral e você acha que as pessoas também
possam se beneficiar da dica que você tem. Não esquece de deixar aqui embaixo também. Agora que você já curtiu, já comentou, já se inscreveu no canal, vamos ao tópico passeios. Os principais passeios maiores, assim, que a gente fez por lá foram 4 no total. É o Colorado em um dia, Farellones em outro, Vinha del Mar e Valparaíso, que eu fechei pelo Get Your Guide. E a nossa escolha de vinícola foi a Cousinho Macul, que, meu Deus do céu, que saudades daquele dia. Foi assim, pra fechar a nossa viagem com chave de ouro. Então agora eu vou pontuar e trazer os preços de cada um pra vocês. Primeiro é o Colorado e Farellones. Nós decidimos alugar carros pros 2 dias que a gente ia pras montanhas. Isso porque assim, a gente ficou buscando realmente por opções de agências que coubessem no nosso bolso, que não fosse um preço exorbitante, porque como eu já falei, nós éramos um grupo de 11 pessoas e acabou que a gente estava em grupos de famílias. Então, se um passeio, sei lá, custa R$600, você tem que multiplicar isso para 4 pessoas. Ia ficar um absurdo de caro. Daí a gente começou a dar uma pesquisada no mapa, ali das 40 curvas que tem para chegar até lá, como que era, se era realmente muito perigoso, se daria pra gente dirigir com cautela e com cuidado. E nós tomamos a decisão de sim ir de carro. São muitas curvas, são curvas fechadas e é por muito tempo assim dirigindo nas curvas. Muito tempo assim, dá 1 hora mais ou menos. Mas ainda assim foi a melhor escolha pro nosso caso. O nosso maior medo era ter que subir até o Vale Nevado, porque dali do povoado de Farellones são mais 13 quilômetros e a estrada dali é pior. Tem perigo de ter nevasca e ser bem difícil de subir. Só que como a gente decidiu fazer o dia de esqui lá no El Colorado, a gente fechou o carro e tava de boa. Lá no vídeo de Farellones eu mostrei bastante assim de como que é a estrada, como que foi subir. Tem bastante cenas também das curvinhas ali, então se você também tá pensando, tá estudando se você vai subir de carro ou não, vai lá dar uma conferida no vídeo pra ver se você dá conta, se você acha que dá pra você subir ou não. E lá eu detalhei certinho, preço por preço, do que a gente gastou. Eu vou colocar só escrito aqui, mas deu uma média de R$215 pra cada pessoa. Isso pros 2 dias, tá? Então deu uns R$107 por dia por pessoa para fazer esse passeio só o transporte. E nós cotamos com várias e várias agências, mandamos mensagens, falamos que o nosso grupo era de 11 pessoas, então era muita gente. E o valor mais baixo que a gente achou foi de R$220 por dia por pessoa, ou seja, R$440 só a locomoção para chegar nos parques. E outro ponto da gente ter escolhido de carro também foi a flexibilidade de horário, porque essas agências eles pegavam muito cedo e acabava descendo da montanha por volta das 3 da tarde para não pegar o trânsito lá em Santiago. Então lá no vídeo de Farellones vocês conseguem até ver que a gente pegou o finzinho do dia lá, foi muito gostoso. Claro que o trânsito de Santiago é caótico, os santiaguinos não são muito educados lá na cidade, só que deu tudo certo, a gente conseguiu ir e voltar os 2 dias tranquilamente. E como eu já falei anteriormente, de um dia pro outro a gente optou por fechar um estacionamento privado para deixar o carro pela questão de segurança. Mas o nosso host do Airbnb falou que podia deixar na rua, só que a gente falou, véi, não vou me arriscar. Agora, se eu recomendo todo mundo alugar carro para ir pra lá? Essa é uma pergunta bem difícil. Porque depende muito, assim, da sua experiência dirigindo, se você se sente confortável, se você não tem medo de desafios, assim, na estrada. Depende também da condição climática. Eu não sei se estivesse nevando, a gente teria coragem de pegar os carros pra subir. E você tem que estar muito atento o tempo todo. Como, por exemplo, já no final, quando os tios do Felipe chegaram lá em Farellones e estacionaram o carro, os tios do Felipe entraram numa rua errada, acabaram entalando o carro em um monte de neve lá. Foi engraçado? Foi. Mas um pouco desesperador também. E aí tinha gente na rua também que ajudou ele a tirar de lá, pessoas que eram de lá e que tinham mais costume pra tirar o carro de lá do meio daquele monte de neve. Só que deu tudo certo também no final, tá, gente? Não precisa se desesperar por isso. Se você for optar por essa escolha, não esqueça de ser muito cuidadoso e cauteloso no trânsito. É a sua vida que tá em risco, não vamos estragar o passeio de outras pessoas. E eu vou confessar que, assim, na hora que a gente chegou no estacionamento lá de carro, tinha bastante brasileiro de carro também, que subiu a montanha dirigindo e que também achou tranquilo. Agora, sobre os parques em si. Farellones é um lugar que eu não voltaria mais. Eu sinto que a estrutura do parque não comporta a quantidade de gente que vai lá. E a gente até conversou com algumas pessoas que estavam trabalhando lá. A gente tava reclamando da infraestrutura, né? Falando assim, nossa, como que pode ter 10 carrinhos para 2.000 pessoas aqui visitando todos os dias Farellones? E eles mesmos falaram que eles já tentaram conversar com as gerências lá e
falar, cara, a gente precisa aumentar a quantidade de equipamentos e tal, pra melhorar as condições dos visitantes mesmos, e até pra eles, porque querendo ou não, as pessoas ficam reclamando pra eles que não tem nada a ver com isso. Não foi nosso caso, tá? A gente só tava ali trocando ideia de boa. Eu achei Feira de Ônibus, assim, um passeio muito cansativo. Você acaba ficando muito mais tempo em filas do que nos brinquedos propriamente ditos. Se você quer ter uma experiência legal, se você quer conhecer a neve, eu recomendo muito mais você ir pros parques de neve propriamente ditos e brincar ali com a neve, com a sua família, do que ir pra lá só ficar na fila. E outra coisa é que lá em Feira de Ônibus as coisas são muito caras. Lá no vídeo de Feira de Ônibus eu mostrei, mas eu paguei R$18 em uma água. Mas se ainda assim você decidir que quer conhecer Feira de Ônibus, se eu não me engano, ou na quarta ou na quinta tem um desconto para você comprar o seu ingresso. E usando o cartão Visa você também tem desconto. Isso tanto para Feira de Ônibus quanto para o Colorado, tá? Porque os complexos eles são do mesmo dono. E esses descontos são justamente pro mesmo dia, se eu não me engano, é na quarta ou na quinta. Acho que é na quinta. Então, como a gente tava num grupo grande e segundo aquele ditado de quem não chora não ama, a gente decidiu enviar um e-mail para eles pedindo algum desconto, falando que a gente ia em um grupo grande, e nós recebemos um cupom do próprio parque pra gente comprar os nossos ingressos, ao invés de ter que comprar para um dia só. A gente explicou que a gente ia em 2 dias diferentes, tananana. Então, se você vai num grupo de mais de 10 pessoas, às vezes vale a pena você enviar um e-mail para os parques de Feira de Ônibus e ao Colorado, pedindo um cupom de desconto também. E para os ingressos dos parques, nós pagamos R$215 para Feira de Ônibus e R$440 para El Colorado. Já El Colorado, eu adorei, eu voltaria várias vezes. E sinceramente, eu acho que é um parque de neve para você aprender esqui ou snow perfeito, porque as pistas que tem lá são muito fáceis. É um parque mais barato do que o Vale Nevado. Você provavelmente vai aproveitar mais do que se você fosse pro Vale Nevado, que tem muitas pistas pretas e vermelhas. E o ingresso do El Colorado é mais barato do que pro Vale Nevado. Essa foi minha terceira vez praticando snowboard. E pela primeira vez eu fui numa pista amarela. Cara, foi muito legal, porque as pistas que tem lá, elas não são tão íngremes, sabe? E um desespero que eu tenho nos parques que eu já fui de neve são as laterais. Eu tenho medo de cair pros lados, sabe? Ir reto toda a vida, de repente cair no meio do nada e sair rolando. E em El Colorado, a montanha é bem retinha assim, então eu não fiquei com esse medo. E como eu já falei no vídeo de El Colorado, galera, não vá sem fazer aulas. Eu sei que as pessoas querem economizar, porque daí só vai pegar ali, ver umas videoaulas no YouTube, eu vou tentar. Mas assim, não dá certo, tá? Um menino lá que tava descendo numa hora que a gente começou a fazer o snow, acabou caindo, batendo a cabeça, o capacete voando. Eu vi ele assim, ó, caindo na minha frente, porque você não tem controle, você não sabe como se controlar. Então, não faça isso, sabe? Não estrague seu passeio e das outras pessoas. E nesse combo aqui que eu falei, né, do valor do preço do El Colorado, tá incluso tanto os equipamentos de esqui, quanto a aula e o ingresso pra entrar lá no parque. O meu ingresso do Felipe foi um pouco mais barato, eu não lembro exatamente quanto, mas eu vou considerar esse valor cheio pro valor final aqui dos gastos, tá? Isso porque, no fim das contas, a gente precisou alugar também a nossa prancha de snow. Então, ficou mais ou menos elas por elas. Ah, e lembre-se de fazer os seus lanchinhos para levar para esses passeios também e economizar, porque tem muitas opções de restaurantes na montanha, mas é tudo muito caro. Então, se você quer economizar, já separa ali no período da noite tempinho para você fazer seus sanduíches e não deixar um rim lá na montanha, né? Vinha Del Mar e Valparaíso. Gente, eu quase tirei esse passeio do meu roteiro, porque eu fiquei assim, não sei se eu quero conhecer, mas cara, se eu não tivesse ido, eu ia me arrepender muito. São cidades muito ricas em cultura, é muito bonito e diferente de ver. Você vai andando pelas ruas de Valparaíso, assim, você fica assim, meu Deus do céu, que artístico, que cultural, que lindo. E tudo tem um porquê, tem uma motivação. Por isso que eu recomendo fazer esse passeio sim com a agência, porque daí você vai ter um guia para contar todas as histórias, explicar sobre os lugares, explicar o que cada arte quer dizer, como que funciona a dinâmica da cidade. O nosso guia, ele era muito engraçado, o senhor Alex. Eu vou deixar o link aqui na descrição do passeio que a gente fez por lá, porque se eu voltasse, se eu tivesse recomendando para os meus amigos, eu provavelmente falaria para eles fecharem com essa agência, já que o senhor Alex foi assim, querido o tempo todo. Eu me senti imersa na cultura chilena a partir dele. E eu contei e mostrei todos os detalhes lá no vídeo de Vinha Del Mar e Valparaíso, que eu vou deixar aqui no card linkado. Então você pode ver depois desse vídeo aqui, e eu recomendo muito, porque talvez esse seja o vídeo que esteja faltando para te animar e te
incentivar para ir para Valparaíso e Vinha del Mar. Por mais que tenha muitas opções de agência, a gente sempre fecha pelo Get Your Guide, porque ali eu consigo ver os comentários, o que as pessoas acharam e principalmente como as agências ficam preocupadas ali no Get Your Guide do que as pessoas estão falando delas, acaba que eles vão melhorando o serviço conforme os feedbacks que se tem ali na página. Sem contar que é seguro, caso eu precise cancelar com antecedência, eu tenho meu dinheiro todo de volta, então eu sempre uso o Get Your Guide para esse tipo de passeio. E para Vinha del Mar e Valparaíso nós gastamos R$211 por pessoa, o que eu achei justíssimo, tá, gente, por ser um passeio de dia inteiro com transporte. E eu não recomendo ir para Valparaíso e Vinha del Mar, por mais que seja mais barato, de ônibus ou por você mesmo, porque você acaba perdendo muito disso, da cultura que os guias vão apresentar para você. E agora, o último passeio que meu olho enche de lágrimas só de lembrar, porque sabe quando você vai? Momento oceânico. Foi um momento oceânico que eu tive ali naquele dia da Cocinha Macu. Tudo era tão lindo, tava um dia tão lindo de sol, assim. A vinícola é maravilhosa, o nosso guia, que era o Joaquim, não falava português, mas tentou fazer o máximo para fazer a gente entender todos os pontos que ele tinha para trazer. Conversou bem pausadamente, um portunhol ali com a gente. Os vinhos eram deliciosos, juro, eu me arrependi de não ter comprado mais vinhos deles para trazer. E eu achei, assim, bem diferente da pegada da Contitura. Também deu pra gente ir de metrô até uma estação e de lá a gente pegou um Uber que foi uns R$15 também até a entrada da vinícola. E o contrário também, a gente pegou um Uber pra estação de metrô de novo e chegou em casa de metrô. Eu vou deixar na descrição um reels que eu fiz contando todos os detalhes e mostrando a vinícola, porque de verdade, gente, se vocês puderem escolher só uma vinícola pra ir, eu acho que essa é a melhor das opções. E lá na Cocinha Macu, eu gastei R$171 pro passeio, e ele foi um pouco mais caro porque a gente teve uma voltinha de bicicleta ali pelas parreiras, tinham 4 degustações de vinho e também um tour dentro da vinícola. E além disso, eu também não resisti, comprei 2 vinhos lá, que foi R$45, R$44,83. E como eu já disse, eu me arrependi de não ter comprado mais, porque o preço estava excelente e os vinhos deles são muito bons. Um último passeio que eu não coloquei aqui no meu roteiro do vídeo, mas que eu também acho muito justo mencionar, é o passeio do funicular mais teleférico lá no Cerro de San Cristóbal, que eu achei um preço justíssimo. Se a gente comparar que a gente tem o Cristo Redentor aqui no Brasil e que é caríssimo para visitar, foi R$47,70 o ingresso para subir de funicular e descer de teleférico num pôr do sol assim divino, que eu também mostrei no vídeo de Santiago. Eu achei justíssimo, porque o pôr do sol que a gente viu lá, cara, assim, não tem outro lugar que eu já tenha visto igual. Nós vimos as luzes da cidade começar a acender, assim, foi tudo perfeito e eu achei muito justo esse valor. Claro que dá pra conhecer o Cerro San Cristóbal também sem pagar esse ingresso. Você pode só ir lá andar ou de bicicleta, sei lá, de qualquer outro jeito que não seja pelo funicular e pelo teleférico. Mas eu acho que é um passeio que vale muito a pena você colocar no seu roteiro. Agora, resumo dos gastos. Eu vou ir olhando aqui na planilha e vou falando pra vocês, falar o preço final também. Passagem 1.160, hospedagem 472, chip 35,94, restaurantes 470,35 centavos, mercado 104,27 centavos. Outro detalhe, eu acabei comprando roupas de frio lá porque a qualidade era muito boa e o preço realmente era bom. Eu fui na H&M, que é uma loja de departamento, como se fosse uma C&A, uma Renner. E eu gastei R$300 em 3 moletons, então eu coloquei aqui no preço também. Lembrancinhas, eu paguei R$55,20. Transporte, eu estou incluindo aqui tanto o aluguel de carro para montanha e tudo mais, quanto Uber e metrô. Ficou R$274,34, sendo R$215 do passeio e R$54,84 de Uber e metrô por lá. E o ônibus da Turbus também. Já os passeios totalizou R$1.134,53. Somando tudo, inclusive as roupinhas que eu comprei, deu R$4.006,63 por pessoa. E assim, gente, eu tava esperando que eu ia gastar assim uns 6 mil, 7 mil reais nessa viagem, porque todo mundo falou tanto que era tão caro. Claro que foi no modo de viagem que a gente fez, a gente não saiu pra comer todos os dias, a gente pediu pizza,
A gente levou lanche pros lugares que a gente foi. Não priorizei tanto a alimentação saudável nessa viagem, mas não são 6 dias em um ano que vão acabar com a minha saúde. Então não me julguem, tá? E foi isso, esses vídeos de preços detalhando dá muito trabalho, porque eu tive que colocar numa planilha aqui tudo que eu gastei. Então, por favor, não esqueça de curtir e comentar nesse vídeo, porque assim você vai me ajudar demais. E de me seguir lá nas redes sociais, porque daí você consegue me acompanhar mais em tempo real. E normalmente eu lanço essas informações todas lá antes do que aqui no YouTube. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!